Olá! Agora eu tô terminando essa série de 3 partes, que eu tô deixando os links aqui embaixo caso você não tenha visto os outros, que eu compartilhei desde o processo de algumas etapas básicas de escrita, algumas referências de o que é legal você conhecer quando você tá começando nesse universo de escrita, principalmente literária. Eu tinha ficado também de dar algumas referências do processo e de locais onde você pode estudar os livros, mas eu tô anexando em links e eu vou colocar mais sobre isso no blog, porque eu acho que talvez não fique legal eu ficar simplesmente citando, listando e colocando essas coisas em vídeo. Eu vou colocar o link do Medium aqui embaixo, que aí lá eu vou realmente colocar as referências com os links e aí quem quiser já pode procurar direto. E agora eu vou falar sobre o que acontece depois que você termina. No NaNoWriMo, que é a iniciativa que eu já mencionei nos vídeos anteriores e em vários outros momentos aqui desse canal, eles têm um período que acontece um mês depois que termina o desafio da escrita, né, em novembro. E eles, ao longo de 2 meses, dão dicas do que você pode fazer para te ajudar nessa primeira revisão e quais próximos passos você pode ter em diversos formatos. Eles fazem chats de Twitter, eles enviam mensagens, eles abrem fóruns sobre isso, colocam pessoas que trabalham em editoras e agentes para falar com quem se interessa, assim, para fazer lives, enfim. E é bem legal, principalmente para quem está começando e não conhece muito bem como funciona. Mas existe uma questão de que, dependendo de como você pretende publicar, do tipo de coisa que você escreveu, é diferente. E principalmente porque o mercado norte-americano e algumas opções não são também exatamente as mesmas de quem está no Brasil, por exemplo. Eu não posso dizer que eu seja também uma super expert, porque seria... não tem por que eu fazer isso aqui. Eu tô passando por uma experiência de publicação agora. Eu já publiquei em antologia, eu já publiquei digitalmente, mas eu já conversei com muita gente, eu conheço diretamente, eu fiz alguns cursos sobre isso, então eu tô dando dicas para quem tá num processo parecido com o meu ou anterior, né, que ainda não começou ou pretende seguir por esse caminho de publicação. E aí existem diferentes caminhos que eu vou comentar bem brevemente, porque poderia ser um outro vídeo que eu vou fazer só mais pra frente, que são caminhos de publicação para quando você tem um livro. Eu tô focando em romance, mas para quem tem, por exemplo, uma coletânea de contos, uma novela que é um pouquinho mais curta do que o romance, ou mesmo também poemas, ou até algo que não seja de ficção, em alguns casos também se aplica. Que é você pensar numa publicação tradicional, que você vai chegar para uma editora grande, você vai enviar o seu original, você vai propor para eles. Não tem uma abertura super grande de pessoas que não estão já em contato com as editoras. Quando tem, são poucas vezes ao ano, muitas vezes depende de agenciamento para você conseguir esse contato. Existem agentes ativos agora no mercado brasileiro. Pode ser uma experiência legal, mas também é uma coisa que você não vai conseguir acesso a qualquer hora. Assim, eles abrem chamadas em alguns momentos do ano, ou você tem que conhecer as pessoas, mas é uma possibilidade sim. Já a possibilidade de enviar o seu original direto para uma editora não é tão concreta. Isso não acontece com muita frequência, não existe muita abertura, então também não é legal ficar muito na expectativa disso. Mas a questão é que você não depende disso para poder publicar. Você pode buscar editoras um pouco menores, que são principalmente prestadoras de serviço, né? Elas vão te oferecer, às vezes em conjunto, às vezes separadamente, serviços de revisão, edição, design de capa, e da publicação em si, no livro físico e muitas vezes digital também. A venda, já por diversas experiências que eu acompanhei, ela não é garantida em nenhum desses meios, assim, vai depender muito do autor ou de você trabalhar marketing, assessoria de imprensa e outras coisas. Não é o tamanho da editora ou o formato de publicação que vão interferir nisso, não. E com relação a prestígio, é uma questão pessoal, assim, depende muito de quanta autonomia você quer ter, do quanto você está disposto a investir e
do tempo também que você tá ok de esperar por esse processo, porque cada uma dessas etapas vai ter desenvolvimentos muito diferentes. Algumas você vai colocar mais energia, em outras você pode receber um retorno maior. Eu posso conversar mais sobre isso mais pra frente. Acredito que vários outros autores já tenham comentado sobre isso, eu já li alguns textos a respeito. Mas em termos de quero colocar uma coisa no mundo, existem opções, né? E aí, além da questão do digital e de publicar em formato e-book, você consegue publicar de maneira independente. E aí, o que você precisa pensar nesse aspecto? Eu vi também em fóruns, alguns dias atrás, pessoas falando que queriam ajudas de autores mais experientes para meio que tutorar esse processo ou para conversar com o escritor para saber como ter um texto de qualidade para poder publicar. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu também não sabia disso quando eu era mais nova, e mesmo há pouco tempo atrás, antes de eu realmente participar de um workshop, uma oficina em que as pessoas compartilharam essas etapas, eu ainda sabia bem mais ou menos. Quando você termina de escrever, tem outras etapas que não são mais da escrita, né? Esse processo de revisão e edição, por exemplo, ele já entra num outro caráter, não é só uma revisão de gramática e de erros ortográficos. É de você prestar atenção em tempos verbais, em construções dramáticas, em entender que você talvez tenha que eliminar partes grandes da sua história, que capítulos não funcionem, que coisas tenham que ser mudadas de ordem. E muitas vezes o próprio autor não vai ter um olhar objetivo de conseguir modificar a sua própria narrativa. E é super recomendado, se você quiser ter uma publicação um pouco mais profissional, mesmo que ela seja online, digital, independente e com pouco recurso, que tenha pelo menos uma outra pessoa que faça esse serviço para você. E nesse caso, não vai adiantar que seja só um amigo ou uma pessoa inexperiente na área. Existe um processo de leitores beta, no qual eles são realmente leitores, não precisam ser pessoas que escrevem ou que têm essa experiência em edição e revisão. Você quer a opinião de um leitor sobre a sua narrativa. E aí é legal que seja uma pessoa que se interesse pelo estilo de escrita que você desenvolveu, né, pelo gênero que você trabalha, porque senão você não vai ter uma opinião objetiva. E sim, pode ser sua mãe, pode ser seu vizinho, pode ser quem for, mas contanto que a pessoa não fale só legal ou que lindo, e sim ela te diga pontos do que ela gostou, do que ela não entendeu, enfim, coisas mais objetivas que você possa trabalhar ou que realmente entenda o que funciona e o que não funciona. Então, se você tem, por exemplo, aquele amigo ou professor com quem você tem uma certa proximidade, que você sabe que costuma falar a verdade e trazer críticas construtivas, essa é uma boa pessoa para enviar. Mas tenha paciência de não enviar para uma pessoa um manuscrito de 150 páginas e falar para ela ler em 2 dias e te dar uma resposta. Então, esse processo ali demora um tempo, sim. Depois, existem vários profissionais que podem atuar nisso e que numa grande editora, ou se você realmente for pagar para uma prestadora de serviços por um combo completo, digamos assim, vão aparecer, que são revisores, editores, preparadores, pessoas que vão trabalhar em diferentes aspectos do seu texto, olhando mais para a questão narrativa, mais para uma questão estética de construção gramatical e também para a dinâmica do livro como um todo. Você precisa pensar numa estrutura de diagramação também, né? Porque muitas vezes no software que você faz, ele não vai sair já pronto para o formato de livro que você pretende publicar, mesmo digitalmente. Então, se você não for aprender bem como deixar isso bem diagramado, separar os diálogos direitinho, é legal ter uma pessoa que acompanhe essa parte, que realize essa parte. Capa. Se você é uma pessoa que desenha, que tem habilidade com softwares de design e tal, de repente você pode fazer, se você também já tem uma ideia clara sobre isso. Mas se não, mesmo que você mexa um pouquinho ou faça aqueles designs de dia a dia para publicar no Instagram, é legal chamar uma pessoa que sabe que a capa é a primeira coisa que as pessoas vão ver e é a imagem que você provavelmente mais vai divulgar ou que vai usar muito no seu processo de marketing, que vai estar no seu banner, enfim. Então é legal que seja uma coisa que tenha uma resolução legal e que seja feita por uma pessoa que entenda disso. Mesmo que você for fazendo uma versão digital, eu já brinquei um pouco com isso e eu acho que assim, se você estiver fazendo uma publicação mais experimental num blog ou num Wattpad ou tal,
Tudo bem você não querer investir, nem que seja R$100 para uma pessoa, R$10 para você. Mas se você está pretendendo realmente publicar, colocar um livro físico e tal, eu diria que é bem importante, vai fazer diferença. E com relação... acho que é basicamente isso, nesse sentido. E, não pegar principalmente imagens de internet, mesmo que for para publicações digitais e sem pretensões de venda e etc., não costuma ficar legal. É uma coisa que muita gente vai usar a mesma e você sempre tem que se certificar com a questão de direitos autorais, porque mesmo quando não é com fins comerciais, tem muitas coisas que não vão ficar, que não é legal você usar de toda forma. Então, e aí é legal você se atentar com essa questão de direitos autorais com imagens de outras pessoas e evitar usar. Assim, tem alguns softwares como o Canva, por exemplo, que você consegue desenvolver alguns designs gratuitos, até um pouquinho elaborados, e aí lá dentro as imagens gratuitas você pode utilizar. E se você der uma modificada de repente nos filtros, trocar a fonte e tal, você vai ter algo que outras pessoas não vão ter igual, porque você mudou um pouco o design em cima. E se você não manja muito de design, se você usar as bases que estão ali, não mudar muito e começar a brincar de inventar aleatoriamente, você vai ter uma coisa que tá numa estrutura ok. Mas muitas vezes as dimensões não vão funcionar para gráficas, Amazon, coisas que você for enviar. Então, por isso que é legal entender um pouquinho melhor ou estar próximo de alguém que entenda. E aí, depois de tudo isso, se é que eu mencionei, porque eu tô resumindo bastante, aí você tem todo um processo do marketing, né? Que as pessoas normalmente não comentam, mas independente do formato que você fez e de que público que você queira atingir, sempre vai passar por esse processo de você fazer networking, vender numa banca, chegar nas livrarias, fazer um lançamento, trabalhar nas mídias sociais. E acho que sempre vale a frase: nada é tão simples quanto se quer e nem tão complicado quanto se imagina. Mas eu garanto que é trabalhoso pra caramba, então a não ser que você já tenha uma plataforma muito grande, seja uma pessoa naturalmente extrovertida que goste de fazer isso vai demandar bastante energia e talvez seja legal contar com a ajuda de outras pessoas também. Eu tive a oportunidade, por conta do NaNoWriMo, de ter acesso a alguns lives, vídeos que eu acho que não estão mais disponíveis gratuitamente, de uma iniciativa chamada She Writes University, que é para mulheres escritoras, que compartilhou um pouco desse processo de compartilhar nas mídias, de como você pode construir um pouco desse marketing, que eu achei bem legal, então eu recomendo dar uma procurada e se eu tiver alguma outra dica nesse sentido eu vou colocar aqui embaixo também ou nos posts do Medium. Mas basicamente é isso, para ter uma noção geral de como funciona, tanto para quem é quanto para quem não é da área da escrita ou para quem pretende ser. A ideia não é assustar ninguém, tudo isso é acessível, é tranquilo, também te dá perspectivas para entender áreas que você pode trabalhar, se você se desenvolver nessa área e não quiser focar em ser só escritor, quiser de repente também trabalhar com revisão, com capa, com diagramação e afins. Mas de que isso tudo é importante, porque quando você pega um livro na livraria, ele geralmente passou por todas as etapas. Então, se você simplesmente trabalhar com uma base do texto e colocar dentro de um recheio e uma capinha semi-desenvolvida, não é a mesma coisa. É isso então, espero que ajude e resolva algumas questões aí para quem tá se aventurando nessa área. Boas aventuras para todos os escritores, iniciantes ou não, e até logo mais!